bom dia a todos, graças e paz. Amém. Terceiro domingo, a gente sabe que a gente tem um encontro marcado, um culto de missões. E eu estou trazendo mais um país no qual eu visitei nessas minhas últimas férias e realmente, gente, andar com Deus, com Jesus é sobrenatural, muito bom, sensacional, frenético, são N adjetivos, sabe? E esse país, por incrível que pareça, estava no meu hall de orações, por onde eu ia tirar minhas férias, e fui para um outro e acabei sendo contemplado com esse. Então o país hoje, como a bandeira já está sendo mostrada, é a Dinamarca, que também é conhecida como Dannebrog. Ele fica localizado bem aqui. O país não é tudo isso, o país é só isso daqui, só que Dinamarca, Ilhas Faroe e Groenlândia pertencem ao reino da Dinamarca. Então é bem interessante quando eu descobri isso, que até lá eu não sabia. Então é um país que está aberto aí, está separado, digamos. Então Dinamarca, Ilhas Faroe e Groenlândia pertencem ao reino da Dinamarca. São moedas diferentes também, mas ele pertence à União Europeia, que a gente vai ver mais para frente. Bom, é interessante dizer que a Dinamarca, que está bem aqui, ela pertence ao hall de países nórdicos, né? Que engloba a Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia. Resumindo, são países que estão bem próximos ali, quase da calota polar, e é frio para dedéu, é muito frio, principalmente no inverno. E é um país que a gente vai ver, assim como a gente viu a Finlândia no último culto de missões, que tem muitas coisas interessantes, desenvolvimento, IDH, educação principalmente. Então, assim, uma característica que a gente tem em países nórdicos, que é realmente isso. Países extremamente excelentes para se viver. Só que eles têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, como a gente já viu anteriormente. Você já viu que as bandeiras são iguais? Sim, elas são iguais, eu ia falar isso daí mais na frente, mas elas sim são iguais. Se a gente pegar a bandeira da Noruega e for separando, a gente consegue tirar praticamente todas as bandeiras que tem. Então isso é bem interessante, partiu de uma bandeira, partiu outras. A bandeira, como eu falei, é Dannebrog, ou seja, ela quer dizer pano honorável. É bem interessante que é uma das bandeiras mais antigas do mundo, utilizada desde 1219, de uso contínuo no caso, né? A gente pode ver que o significado que eu praticamente não consegui encontrar só tem o significado da cruz branca, que é referente ao cristianismo. E essa é uma bandeira considerada uma bandeira não feita por humanos, porque essa bandeira caiu do céu na Batalha de Reval, segundo a lenda. Foi uma batalha entre a Dinamarca e a Estônia. Então é bem interessante essa questão. Então, como a gente pode ver, basicamente o cristianismo, mais uma vez, no meio de toda essa questão de criação dos países, bandeiras, etc. Aqui é o brasão de armas deles. Pode passar. Ele é datado de 1270, então bem próximo ali da época da bandeira. Não identifiquei significados exatos, tem N significados, mas a gente pode ver, basicamente, são 3 leões e 9 corações, que representam essa parte do povo, da monarquia que existe até hoje, nos dias atuais, tá? E ela veio também de um selo utilizado pelo rei Canuto VI. Então isso é bem interessante, é uma das insígnias mais antigas utilizadas no mundo. Então 1200, né, tem bastante tempo. A história eu consegui dividir em 2 momentos somente, porque senão vai ficar muito extenso. Então aqui a gente pega a Antiguidade, Idade Média e Era Moderna. Aí a gente tem o rei Haroldo I, ou Haroldo Dente Azul. Esse é do nome Bluetooth que a gente tem no celular hoje, que é Dente Azul, então é proveniente disso daí também, é bem interessante. O legal disso é uma origem basicamente perdida, eles não tem exatamente, eles têm fortalezas datadas do século VII, por exemplo, e do alfabeto rúnico. Só que em contrapartida, a Dinamarca ela já conseguiu, na época ela dominava toda essa área aqui, a própria Grã-Bretanha, Islândia, Noruega, Suécia. Qual o tamanho do homem? Olha só. Ele era um viking, né? Da época do viking aí, o Haroldo Dente Azul. É bem interessante. Ele desbravou toda essa área, então a gente consegue ver que muito se comunica, Suécia, Noruega, enfim, essa parte de viking, quer né? saber por que ele tem esse nome. Então é interessante, como eu falei, a Dinamarca controlou toda essa região aqui que está marcada. É interessante também falar que tem uma área aqui do norte da Alemanha, que a gente vai ver mais na frente, que isso influencia diretamente nos dias atuais, a questão de língua.
E aqui a gente tem no século já 20. É interessante dizer que aquela figurinha ali não representa nada, só que ela representa muita coisa. Por quê? Ela está ligada diretamente com a Primeira Guerra Mundial, que na Primeira Guerra Mundial a Dinamarca era considerado neutro, ela era neutralidade total. Ela não decidiu nenhum outro lado. E isso na Segunda Guerra teve um impacto bem interessante. Que os nazistas invadiram a Dinamarca. Então, na Operação Wesenburg, isso é em alemão basicamente. Então tiveram uma resistência interna muito interessante, pequena, mas houve, por esse rapazinho aqui, Cristiano 10. Esse rapazinho aqui, segura aí, não passa ainda não. Ele é considerado dos ícones populares de resistência. Porque mesmo com o país invadido, sob o domínio dos nazistas, ele tinha o peito, o queixo, de todo dia passear com seu cavalo em praça pública, sem segurança nenhuma. Então isso é bem interessante, ele tinha uma raça, a gente ainda é um país, a gente está invadido, mas a gente vai segurar. E também é uma coisa muito importante para os judeus, porque a gente sabe que os judeus usavam aquela estrela de Davi no peito, pela Europa e tudo para ser identificado. Na Dinamarca ele não autorizou que acontecesse isso. E tem no diário dele que disse que se os judeus fossem obrigados a utilizar essa estrela de Davi, ele também iria utilizar, iria ser preso, ia acontecer tudo o que aconteceu com os judeus. Então é interessante, por isso é uma figura bem importante de resistência popular. E isso daí está no diário dele, por incrível que pareça. Então é bem interessante, isso data aí de 1942 mais ou menos. É um penteado. É um penteado, é interessante. Passando para a demografia, a gente pega aqui Dinamarca, capital é Copenhague, fica bem aqui, já próximo aqui da Suécia. E a capital gira em torno de 600 mil habitantes, é uma das cidades mais povoadas da Dinamarca. É uma área aí total de 43 mil km², não é muito grande, considerando a situação isso daqui. Tem uma expectativa de vida aí mais ou menos de 80 anos, brigando aqui junto com a Noruega, que é 81, cidade de 78, esse é dado de 2012. Então é bem bacana isso daí, que mostra realmente a qualidade de vida do país. O IDH 0,92 então é extremamente elevado, é bem próximo de 1, então é um país muito bom para se viver. Então, como a gente falou que é um país só de 43 mil km², então a densidade é muito alta, 129 habitantes por km². E o legal é que é o quarto IDH mais elevado do mundo, então está entre os top 4 ali. Assim como no Brasil, também tem estados lá, só que lá são somente 5 estados que a gente pode ver ali. Só que dentro deles ali tem mais ou menos 98 municípios, então é bem bacana essa questão aí que a gente consegue ver da demografia do país. Geografia, pode montar mais um. A geografia é considerada praticamente planícies, só que tem alguns pontos elevados, como Molerhoge, que é esse que a gente está vendo ali, fica mais fora da capital. A capital está mais ou menos por aqui. Pode passar mais um. Esse é um outro ponto elevado que se chama Egerbaunerhoge. É interessante que isso aqui como se fosse um local para você ver mais alto, é só 170 metros acima do nível do mar. Então é baixo comparado com coisas no Brasil que a gente tem, mas para eles é alto. E aqui é um outro ponto muito conhecido também, que é o Engin-Jokjov. Então é bem bacana. Existem mais ou menos 443 ilhas na Dinamarca, sendo que dessas somente 76 são habitadas. Ou seja, a gente pode ir lá e pegar uma ilha pra gente. Então é bem bacana isso. Aqui, falando do clima, tá? Isso é uma foto do castelo principal lá deles, Rosenborg, que a gente consegue ver isso na época do outono, primavera. Então não tem tanta neve. Em contrapartida, no período de neve, a gente tem aí tudo congelado. Eu cheguei a passear nesse lago, tem um passeio aqui que a gente faz. Então é tudo muito congelado. Varia de menos 5 a 0 até 10 graus no inverno. Cheguei a pegar um dia lá de 9 graus. E no verão é muito fresco, chegando aí a 15, 20 graus. Então é interessante. É bem interessante. É o clima temperado, né, gente? Então é bacana, é bem bacana isso aqui. Isso aqui são casas que a gente tem, que também são residências e comercial. Então é bem legal isso daí. Assim como lembra muito Amsterdã, comparado a essa questão de rios, etc. Lembra bastante. Só que eu não identifiquei muito a moradia a barco. Eu vi alguma coisa, mas comparado com Amsterdã quase não tinha. Muito paisagem dessa paisagem. Lembra muito. Tem os canais ali que a gente passeia, os barcos são idênticos de passeio. Frio do inferno. É bem frio, mas é gostoso.
A etnia é interessante que o país é basicamente dinamarqueses, ascendência dinamarquesa. Então são pessoas nórdicas mesmo. Olha o tamanho do povo. É um povo bem alto, um povo bem alto mesmo. Só que em contrapartida com esse nosso atual cenário político, aí a gente começa a ver que teve já uma mescla, né, um mix de outras culturas, como por exemplo turcos, iraquianos, pessoas da Somália, Bósnia e Herzegovina, que está tendo toda essa imigração, esse movimento. E muito interessante, mais um país aqui, a Filipina. Conversando com o pessoal, vendo, ouvindo, é interessante que os filipinos é como se fossem os brasileiros indo para a Irlanda. Vão para lá para conseguir o visto, eles ficam muito tempo lá, conseguem validar diploma e aí conseguir realmente adentrar na União Europeia para ter condições de vida melhor. Então realmente tem muito filipino que a gente consegue ver pelo país, né? O idioma é interessante, que é o dinamarquês, como a gente já poderia deduzir, feroesa e groenlandesa, por causa da Groenlândia que a gente viu lá. E o alemão, juntamente com o inglês, que são as línguas mais faladas, estrangeiras mais faladas. Vocês lembram ali que eu mostrei no mapa que o norte da Alemanha, ele também para a Dinamarca, então realmente é bem falado isso. Resumindo, o inglês a gente fala praticamente no mundo inteiro, né, gente? Politicamente falando, é uma monarquia constitucional, ou seja, tem a figura do rei, da rainha, o monarca, que no caso é uma rainha, né, a rainha Margarida II, pode passar mais uma, né? É a chefe do Estado. Essa mocinha aqui, uma mocinha simpática. Hoje ela está nativa ainda, igual a rainha Elizabeth, né? E a gente tem o Folketing, que o que seria isso? Seria o parlamento deles. Pode passar mais um. Assim como a gente tem na Inglaterra, também tem o parlamento deles, que é como se fosse o órgão legislativo supremo. É interessante falar que as eleições parlamentares elas são realizadas pelo menos a cada 4 anos. Ou seja, os políticos estão aqui no parlamento há 4 anos há uma eleição. Porém, nada impede que, a pedido do monarca, ou seja, a pedido da rainha, haja eleição no prazo anterior e eles têm o parlamento um voto de confiança, ou seja, para demitir a hora que eles bem entenderem. Então, é bem interessante, mostra uma coisa menos corrupta, eu diria, comparado com o Brasil. Eles têm essa abertura. A economia é interessante, a Dinamarca pertence à União Europeia, apesar de não utilizar o euro como moeda. Assim, mais um. A economia basicamente gira em torno de exportação e importação, principalmente bens industrializados. E a moeda é o krone, ou coroa dinamarquesa. Eu consultei agora de manhã, para você conseguir uma coroa dinamarquesa é 53 centavos. Poxa, é relativamente barato. Mas é muito caro. Então a gente passeou por lá, a gente viu que as coisas são, comparado com a gente, com o euro, é muito caro. Eles aceitam o euro em muitos estabelecimentos, mas a gente tem exemplo da moeda, tem nota de 1000, por exemplo, nota de 500, algumas moedinhas são furadas aí, então isso é bem interessante. Furada paga? Não, furada mesmo na fabricação. Bota só mais um, né? A Alemanha tem boa integração junto com a Dinamarca, assim como a Suécia, e fora da União Europeia, Noruega, Estados Unidos e Japão. É o local que eles mais comercializam. Então, é bem interessante isso. Lá é a cidade base de origem da Maersk, que é a maior empresa de logística do mundo. Educação, assim como a gente já viu na Finlândia, ela é compulsória, ou seja, é obrigatória. Inicia-se aos 6 anos de idade, vai até os 16, e sendo que a partir dos 16 a pessoa pode escolher se ela vai realmente para a faculdade ou se ela não vai. Porque a grande maioria acaba indo. O Common School, o nome é um pouco parecido, é escola comum, ou seja, escola pública. Todo mundo vai para a escola pública, desde o príncipe até o filho da faxineira de alguma empresa. Então isso é interessante, existe essa harmonia ali. Porque é filipino, né? Oi? A faxineira deve ser filipina, muito provavelmente. E o governo subsidia praticamente toda a educação. E é engraçado que é interessante 3 idiomas, ou seja, o dinamarquês eles já falam, que é a língua materna, o inglês, e aí eles podem escolher entre o francês e o alemão, que seria uma terceira língua. Então a gente começa a ver que realmente a educação nesses países nórdicos é bem diferenciada, isso reflete realmente em tudo. É interessante que existem mais ou menos quase 2.000 escolas públicas
e só 492 escolas privadas. Então, como a gente viu lá, era 3% na Finlândia, aí gira em torno desses 3% também. É muito pouco. Religião. Religião é interessante que, apesar de a gente ter esse azul que é a igreja luterana, a grande maioria, só que aquela igreja luterana que já viu, assim como na Alemanha, na Finlândia, são os domingueiros, são pessoas que só dão o seu dízimo, que tem a questão do imposto, e praticamente não vão. Então, as igrejas luteranas que eu visitei, as poucas que teriam culto no domingo, a gente quase não vê ninguém. São igrejas gigantes, enormes, que a gente vai ver mais aqui para frente. E por ser um país nórdico, a gente sabe que os agnósticos e os ateísmos, que é o laranja e amarelo, são grandes. É a grande parte, as pessoas têm tudo, mas não tem nada. Então, assim, o islamismo vem crescendo muito no país, assim como no mundo inteiro. O budismo juntamente. Os evangélicos, que esse verdinho aqui, apesar de ser muito pouco, mas ele representa uma grande parte, porque principalmente pela questão de imigração. Vou dar um exemplo: os brasileiros que vão para lá, se casam com dinamarqueses, eles tendem a, sendo evangélicos, a levar as famílias, as pessoas para o mundo evangélico. E tem uma pegada muito para jovem também. A natalidade é muito baixa no país, apesar de ajudar no crescimento, mas existem muitos jovens, então tem algumas questões de evangelismo focado para o jovem. Isso muda todo o cenário. É interessante que, só voltando mais um, que mesmo com alto índice de pessoas que se declaram cristãos, o país não é religioso. Ou seja, as pessoas realmente só veem o lado material das coisas. Aqui é a Igreja Nacional, que eu cheguei a visitar, ela é muito grande. E uma coisa que eu identifiquei, pode passar mais um, que internamente ela até se assemelha com uma igreja católica, uma igreja luterana, é claro. E internamente, aqui não está muito boa foto, mas a gente tem na cúpula dela, que é aquela cúpula ali grande, a imagem dos 12 apóstolos. Então é bem interessante. Numa outra igreja que eu visitei, pode passar mais uma. Aqui a gente começa a ver que a Dinamarca aprova casamento gay em igreja evangélica, então a gente vê aquela situação do Estado influenciando dentro do mundo cristão, e eles podem decidir não. Isso é uma notícia recente, 2012, e atualmente em alguns países que é liberado o casamento homossexual. Aqui tem uma notícia: em 2009 fizeram um estudo que somente 25% dos dinamarqueses acreditam que Jesus é filho de Deus, mesmo tendo quase que 90% da população cristã luterana. Desses 25%, somente 18% acreditam que ele é o salvador do mundo. Em 2010 fizeram uma nova pesquisa que 28% dos dinamarqueses acreditam que existe um Deus. E desses 28%, da população total, 47%, ou seja, metade, acredita que existe alguma divindade, alguma força vital, algo do céu. E 24% não acreditam que haja nada, que já entra na parte dos agnósticos e dos ateus. Então é muito interessante a gente ver esse contraponto aí. O país quase 90% cristão, acredita em Deus, e ao mesmo tempo a gente vê que não é a realidade. Então, como eu estava falando daquela cúpula que tem, aqui é a torre rodada, que eles chamam, traduzindo, né? Que é uma torre, você tem um observatório lá em cima, e atrás é a igreja. Que é uma igreja, obviamente, luterana, que tem todo um aspecto, como a gente consegue ver. E aqui é aqueles edifícios que eu já sempre venho falando para vocês, que é como se fosse um inário. Então a gente vai identificar o que vai ser lido naquele culto, e lá o pessoal vai poder acompanhar. Diferente das outras, esse daí também tem. Aqui é uma igreja que já não é considerada uma igreja luterana, mas é uma igreja um pouco mais viva, eu diria. Isso é num bairro mais periférico. A gente consegue ver que estava em reforma ali, pichações, etc. Mas ele já tem uma comunicação diferente. Aqui é Santa Ceia, como foi na época da Páscoa, em forma de Lego. Então eles fizeram uma comunicação mais jovem para atrair o público. Então fizeram a Santa Ceia, que ia ocorrer, né, a Páscoa, em Lego. E aqui é internamente ela, que já são vitrais com algo um pouco mais desenhado, não tanto aquela coisa mais antiga, conservadora. E é uma igreja que, pelo que eu vi, ela é bem ativa naquele bairro. Aqui é mais uma igreja que a gente tem bem no centro. Aqui já são alguns dos apóstolos na entrada, e internamente, como eu falei para vocês, pode passar mais uma. A gente consegue ver lá na cúpula que são estátuas nas laterais dos 12 apóstolos. E é interessante, passa mais um, que cada apóstolo está segurando alguma coisa que condiz com a sua profissão de ser chamado para fazer a obra. Paulo, por exemplo, tem uma espada, que a gente sabe que foi perseguidor. Mateus, que estava aqui no canto, ele está segurando como se fosse uma tábua que ele anotava que ele era cobrador de impostos.
A gente tem, cadê? Pedro estava ali no final e a gente consegue ver que ele tinha artefatos de pescaria. Então é bem interessante isso. Muito diferente das outras igrejas que eu cheguei a visitar, inclusive aqui do Brasil, né? Então é interessante isso daí. Não tem estátuas de santo, mas tem essas questões de estátua dos apóstolos. E aquela estátua lá no... Parece como se fosse no altar. Ali é o quê? Jesus? Aqui é Jesus, Jesus. Por incrível que pareça, é Jesus. Acho que sim. Não, é Jesus, tá um pouco. A imagem não ajudou muito, mas é Jesus e os 12 apóstolos. Pode passar mais um. Aqui é uma igreja que eu estava bem curioso para visitar, só que quando eu cheguei lá me deparei com algumas situações que eu já tinha visto em outros países. Pode passar mais um. Uma igreja fechada, que ela virou um museu de arte contemporânea. Acontece demais na Europa. Acontece demais. Acontece demais. Teve um país que eu visitei que eu não identifiquei isso. Sempre tem, pelo menos uma tem. Então, é interessante, né? Perde-se o sentido principal da estrutura e virou um museu de arte contemporânea. Não deu vontade nem de entrar para ver as aulas de arte, mas tudo bem. E agora a gente chega na parte do Evangelho, que é bem bacana. Falar realmente, como eu falei dos jovens, aqui a gente tem a entrada da Hillsong, que acho que talvez todo mundo conheça, que veio da Austrália, a origem dela, né? Isso está na rua quando eu cheguei, passa mais um. Isso aqui a gente vê na frente pregado internamente, está dizendo, não há lugar como a sua casa, Hillsong, que é a igreja como se fosse a casa, né? E ela fica no teatro, ela é dentro de um teatro, o grande mestre, Bremen Teatro. Então é muito bacana isso, por incrível que pareça ela estava na quadra de trás do hotel que eu fiquei. Então foi muito bacana isso. Eu fui no curso da Hillsong. Aqui são mais papéis grudados que diz nada vai parar de te amar, cruz é igual ao amor. Passa mais um. Eu movi céus e terras para estar com você, e nada vai parar o meu amor com você. Youth Revival é tipo um avivamento jovem, porque a Hillsong basicamente é louvor, tem a palavra, é claro, e focado diretamente nos jovens. Todo o material que está aqui eu trouxe, quem quiser ver depois, fica à vontade. Quando eu cheguei na Hillsong, estava tendo, nesse dia, esse daqui é o pastor que está aqui no meio, quase que eu veio com a blusa igual dele, eu comprei uma blusa igual dele, mas hoje eu não pude vir, né? Estou ajudando muito o corpo. Mas estava tendo dia de batismo, então é muito interessante, gente, como eu falei no início, quando a gente coloca Deus no jogo, tudo é diferente. Então eu tive a oportunidade de conhecer igreja grande e igreja pequena, nos dois cenários, mega lotadas, e igreja pequena com 5, 3, 4, 10 membros só. Então nesse dia estava tendo um batismo, coincidentemente, pode passar mais um. Aqui eu tirei uma foto para... Esse é o púlpito deles. Assim como o nosso, que não é exatamente um púlpito, é uma mesa com computador e uma mesa com água. Então quer dizer, é uma pegada jovem, uma pegada que sai um pouco daquela coisa caricata que a gente acaba vendo. Passa mais um. Eu fiquei... Quando eu cheguei na Hillsong, falei, gente, tudo bem, isso aqui é um louvor muito bacana, já ouvi várias vezes, mas como será que é a palavra? Será que é aquela palavra morna? Será que vai trazer o jovem só pelo louvor, ele vai louvar demais e não vai conhecer a palavra e realmente não vai ser evangelizado? Eu me arrependi desse pensamento. Por quê? Quando eu ouvi o pastor pregar, que palavra abençoada. Ele usa extremamente muito a Bíblia, que infelizmente a gente sabe, no Brasil tem muito disso, é um louvor gigante na hora de ir para a Bíblia, é um versículo e olhe lá. Então eu fiquei muito contente de ver que realmente é um louvor pesado, bacana, é um show, literalmente é um show. Ele estava dentro do teatro, tudo lotado, e é um show, e a palavra é muito boa, usa muito a Bíblia. Eu falei, cara, que coisa abençoada, tirou toda aquela coisa que eu tinha na minha cabeça de ser somente louvor, tem uma palavra muito bacana. Então isso é legal, que mostra assim para os jovens que estão lá, que Deus não é só o baú, Ele deu uma puxada de orelha bacana no pessoal. A palavra que eu me lembro que ele falou, que era falar sobre força, falar que vai ter problema, vai ser difícil, nunca, sabe, não fez aquele cenário, tudo é mil maravilhas. Não, é difícil, mas Deus está junto, Jesus vai estar junto dentro do barco. Então isso foi muito bacana, eu fiquei muito contente com isso, sabe? Então aqui tem fotos do batismo, nesse dia só tinha mulher sendo batizada, o pastor também colocou, cadê os homens? Ninguém vai aceitar Cristo, então... Tá frio, né? O barco tá... Não, mas dentro estava bem quentinho, né? Foi dentro, saiu uma banheira. Por isso que eles não conseguem batizar. Na Irlanda acho que tem
2 vezes por ano só, que é na praia o batismo. Então, funciona assim. Mas lá foi bem interessante. Acho que é em agosto, se eu não me engano, que aconteceu o batismo, que está um pouco menos frio. Quando cai o verão, quarta-feira. Então, mais ou menos isso. Então, cenas do batismo foi bem bacana. Pode passar mais um. E aí agora a gente vem pro outro lado da moeda do Evangelho. Isso é uma escola, tá, pastor? Isso não é uma igreja. Isso é uma escola, tá? É um centro comunitário também. É uma igreja menor que eu visitei. Essa igreja está ligada à Assembleia de Deus aqui no Brasil, o ministério lá de Ribeirão Preto, se eu não me engano. Povo do Reteté. Então na porta a gente já tem identificação, tá? Só que ela no subsolo, ela não é naquela estrutura grande, ela é no subsolo. Sapateou muito lá? Sapateou muito, oramos muito. Oramos muito. Foi bem bacana. Tem mais um. Aqui, ó, essa é a faixa que tem na entrada, né? Pela lateral, a entrada que é no subsolo. Aqui diz Montanha do Fogo e Mistério dos Milagres. Eita, Foi muito interessante. Basicamente é uma igreja de brasileiros. Os poucos dinamarqueses que tinham lá eram o marido e os filhos uma das mulheres, né? E pode passar. Isso internamente, como é que é a igreja? É um centro comunitário, que tem uma escola em cima, né? Pequeno também, que a gente tem acho que 10, 15 cadeiras só, não estava tudo lotado no dia também. Engraçado que na Europa e nos Estados Unidos isso aí é uma tendência. Tem uma escola, tem um museu e lá dentro uma comunidade se reúne. A que você indicou é exatamente assim. Que eu fui uma igreja que o Marcos indicou nos Estados Unidos, da Vineyard, é exatamente esse tamanho aí. A Vineyard aqui, pastor, nas 700 e pouco, ela está dentro do Alube. Então é interessante realmente isso, né? Utilizar esse espaço e tudo. Essa igreja, eles têm um outro ponto que fica numa cidade a 3 horas de Copenhague, que eu acabei não conseguindo ir, conversei com o pastor, acabei não conseguindo ir visitar, e lá já é um centro muito maior de evangelização. Ali falou, lá a gente tem judeus que foram convertidos, pessoas islâmicas que foram convertidas, então é bem interessante. E a palavra é boa. E a palavra é boa, tem todo o ritual da Assembleia de Deus, que tem o harpa cristã e etc. Então aqui era dia de Santa Ceia, que foi no dia que a gente chegou 2 da tarde, o culto era às 5, já foi emendado para lá. Então assim como a gente tem o nosso projetor, tem a Santa Ceia, eu ajudei a montar lá com o pessoal. Então assim, é bem interessante isso. E Reteté. E que não podia faltar, tem a parte de congregar. Dona Rita se acabando o cachorro aqui. Então aqui ó, brasileiro. Esse foi um dos poucos dinamarqueses, então assim, a maioria é todo mundo brasileiro. E como é uma Assembleia de Deus, como é crente, né, todo mundo se reúne no final do culto. Olha o hábito de dar comida na igreja. Exatamente, custo zero. Quem quiser poderia contribuir, quem quiser poderia trazer, tem gente que trouxe refrigerante, então quer dizer, é o congregar realmente, né? Na França, em Portugal e na Espanha, onde eu congregava era exatamente isso, cada um levava uma. E o que é interessante é que na hora que a gente sentou para comer, todo mundo senta na mesma mesa, se junta. E eu congregar, né, gente? É um negócio diferente, que a gente, muitas vezes, a gente só vem na igreja uma vez na semana, assiste o show e vai embora. E aí não conversa, não... No dia estava tão frio à noite, era quase 8 horas da noite, deram carona pra gente, precisou pegar táxi, voltou e conversou. Então, quer dizer, todo mundo trocou o telefone. Então, isso foi bem interessante, que é um suporte que você tem também. E Deus mostrando, a gente veio de fora, a gente só veio para assistir um culto. Então, até eles ficaram, como assim, vocês chegaram agora, já estão aqui no culto? Não tiraram férias de Deus, não? Exato, falaram isso. Eu falei, não, gente, Deus não vai tirar da gente, porque Ele vai tirar dele. Então, é bem interessante. As pessoas acabam tendo esse impacto. Nossa, não, eles estão de férias, mas estão na igreja. Então, é bem interessante. Isso é uma lição pra gente, que realmente pra gente não ter esse tipo de atitude, pra gente buscar Deus todo o tempo. Deus está o tempo inteiro com a gente, Deus está protegendo a gente, guardando, livrando, abençoando, e a gente vai, não, Deus, peraí, agora tirar um descanso, já vai. Então, não é por aí. E agora a gente entra, isso daqui é um cartão postal que está até aqui, depois se quiser pode ver. Isso estava numa igreja grande luterana, que aí pode passar mais um. Ele está falando os dias que vai ter os cultos, e porque como era Páscoa, né, então era uma forma que eles deixavam. É interessante quando você entra na igreja luterana, normalmente tem um local que tem algum panfleto, algum card, por exemplo, ou coisa da programação, e você pega para ver o que levar. Então isso é e redes sociais, a gente volta a ver a importância de rede social sendo utilizada para evangelizar. Então, no mundo de hoje é importantíssimo. Isso é uma igreja luterana, por incrível que pareça. Então eles fazem sim esse trabalho de evangelização.
Continuando com o material, outra igreja luterana. Aqui, no caso, é só uma programação dos meses, todos os dias, o que vai ter, a hora. Está tudo em dinamarquês, é claro, está aqui, quem quiser olhar depois fica à vontade. Então é mais uma forma que tem de você levar. Então essa é a importância do nosso folheto, do nosso boletim. Então é muito importante. Isso daqui é um outro, está dizendo o caminho para a felicidade. A gente pode ver que não tem, entre aspas, nenhuma sinalização de religião, de Deus. Exatamente, que é uma outra forma que a gente sabe que os países nórdicos, Europa, é algo muito extremamente racional, científico. Então é uma forma de evangelizar. Aqui tem o deparo, para quem você vai entregar, e lá dentro tem falando a explicação. É bem interessante. Conseguiu traduzir, mano? Quase. Então é interessante que internamente, como é que está falando, etc. Então é bem bacana isso. É uma forma diferente que você tem de falar de Deus. Não algo de forma tão escancarada, mas mostra isso daí. Isso é naquela igreja nacional. É outro papel, que ele vai falar de dezembro até março. Toda a programação, tudo que vai ter, fotos. Então é bem legal também ter esse material que realmente eles acabam utilizando. Como eles vão tão pouco na igreja luterana, então vocês veem lá, de dezembro até março. Isso daqui é da Hillsong, que está tanto em frente e verso, de dinamarquês como em inglês. Quando você chegar lá, eles dão dois papéis, esse e um outro que é pedido de oração, que no meio do culto tem pedido de oração. O pastor lê, se tiver um 100, ele lê o 100, de pedido de oração por fulano de tal, pela família, por saúde, enfim, ele lê. Então isso eu achei bem bacana. E aqui, basicamente, ele está falando se você veio, hoje eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, eu queria receber notícias sobre a igreja, eu quero me juntar a um grupo, eu quero me juntar a um time, ou seja, eu quero ser voluntário também. Então é bem bacana esse papel, e junto vem cartõezinhos que a gente vem, que a gente viu pregado na parede, são outros cartões, você pode, é bem pequeno, guardar na carteira, entregar, enfim. É uma forma também de evangelizar e para os jovens. Eles têm 3 cultos, 11, 1 da tarde e às 18. Às 18 é o mais cheio, que foi o horário que eu fui. Continuando falando da Hillsong, eles têm words, palavra, é como se fosse uma Bíblia, a gente até viu mais cedo, né? É uma Bíblia que não é a Bíblia inteira, é uma Bíblia que tem apenas alguns livros do Novo Testamento, e é totalmente numa linguagem jovem, totalmente, que é justamente uma forma do jovem, poxa, ler, entender, ter um chamado, né? Deus ir lá, o Espírito Santo vai cutucar ele. A Sociedade Bíblica aqui já está lançando. Já está lançando. E aqui dentro, por exemplo, peguei um exemplo, 1 Coríntios, está tudo em inglês, e ele vai falando, então é bem bacana essa linguagem que eles utilizam para utilizar. Tem um momento lá do culto, do service, que eles falam, que quem quiser o livro da palavra pode pegar com os nossos obreiros, aí fica cada um numa ponta com uma pilha. É interessante que no início ninguém vai, ficar receoso. Aí eu fui lá, fui pegar o meu, aí começou a ir um monte de gente, então quer dizer, o pessoal tem não rejeição, mas esse receio, e aí a gente abre, é bem interessante, é uma linguagem bem jovem mesmo, de levar a palavra. Aqui, por exemplo, está falando sobre a crucificação, e aqui diz o preço da cruz. Então, tipo, por exemplo, um papel que tivesse manchado de sangue, um jornal explicando, desenho, quadrinho, né? Então é bem bacana. Eu fiquei bem contente nessa viagem, que realmente Deus agindo mais uma vez na minha vida, a gente acaba não tendo gratidão suficiente, acaba não sendo correto, mas assim, Deus é Deus, Deus tem misericórdia, Ele nos ensina todo dia mais um pouco. Então assim, que a nossa oração seja basicamente para levantar cada vez mais pessoas, levantar cada vez mais jovens, para as pessoas verem que apesar de serem tantas coisas financeiramente, econômicas, materiais, elas acabam sentindo falta, essa falta é Deus na vida delas, né? Assim como na nossa. Então, que nós possamos orar pela Dinamarca, principalmente para isso, para ter esse avivamento. A gente sabe o momento que está passando nesse país da Europa pela questão de refugiados. Eu fiz uma travessia da Dinamarca para a Suécia de trem, que é um trem que passa por debaixo d'água, e o trem demora meia hora esse trajeto, demorou quase 1 hora, porque refugiados estavam atravessando a pé esse trajeto na linha do trem. Então parou o trem, teve que polícia tirar, assim, é um desespero, a gente realmente acaba não sabendo o que eles passam nos outros países. Então sim, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que nós possamos realmente lembrar, botou o pé fora de casa, lembrar de falar de Deus. Ah, Rafael, eu tenho receio, não sei como é que eu vou falar. Fale pela sua atitude, sabe?
Deus, me dá uma oportunidade, coloca a palavra certa na minha boca. Porque às vezes a gente fica com isso, eu fico com esse receio. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que vai ser meu comportamento? E para o nosso comportamento falar às vezes 10 vezes mais do que se ter falado sobre a Bíblia. Então, quer dizer, que nós possamos realmente ser o reflexo de Cristo como está na Bíblia. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado porque foi algo muito breve, mas nós trouxemos como é que é a atual situação nesse país, que é um país extremamente rico, que todos têm tudo, mas ainda falta o Teu Espírito Santo, ainda falta o Senhor na vida de cada um deles, Pai. Senhor, abençoa os ministérios que estão lá, os evangelistas, os missionários que estão lá. Fortalece eles, Pai, dá condições, dá alimento, proteção, e que a semente que eles plantarem, o Teu Espírito Santo trabalhe nessa semente e floresça, Pai, seja num solo fértil. Senhor, abençoa cada um que está lá, ajuda cada um deles, Pai, a realmente fazer o Teu Evangelho. Toma conta deles, Pai. Senhor, toma conta também de nós que estamos aqui falando, pregando, em atitudes também do Teu Evangelho. Nos fortalece, Pai, que nós possamos realmente refletir a Tua face. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus.